Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o Evangelho desta terça-feira, dia 21 de abril. O Evangelho de hoje, meus queridos, é de São João, capítulo 6, versículos de 30 a 35. Então lhe perguntaram: que sinal realizas para que vejamos e creiamos em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes o pão do céu a comer. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e o que crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós ouvimos a mensagem do Evangelho de hoje no mesmo contexto. Jesus está no mesmo local, falando para o mesmo público. Nos recordemos do Evangelho de ontem, que Jesus dá uma chapuletada no povo, né? Uma sapatada, porque eles estavam indo até Jesus, não para ouvir a mensagem que ele comunicava, mas porque ele havia realizado o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Em um momento em que eles estavam com fome, Jesus matou a fome deles. Quando eles estavam com sede, Jesus matou a sede deles, de graça. Então eles pensaram: olha, é legal seguir esse homem, porque a gente come e bebe de graça. Ele está doente, ele vai lá e cura a gente, então vamos seguir esse homem. E aí Jesus então diz na cara deles da relação de interesse que eles querem estabelecer com ele, e por causa desse desejo de estabelecer esta relação de interesse, eles estão perdendo aquilo que Jesus está comunicando e perdendo a oportunidade de entender que o Senhor é o alimento. Aquele que se faz alimento, aquele que se entrega por nós para que nós alcancemos a vida eterna. E aí é o contexto do Evangelho de hoje. Então, notemos que Jesus continua transmitindo a mesma mensagem, com palavras diferentes, mas ele comunica. E cada vez, à medida que nós formos avançando na semana, nós veremos isso. Ele vai penetrando mais e conseguindo chegar ao coração e à mente daquele povo, de forma que eles entendam, como ele traz de forma direta hoje em suas palavras: eu sou o pão da vida. Aquele que crê em mim terá a vida eterna. Então, vão entender, ou passam a entender, que a mensagem que o Senhor comunica é a mensagem de Deus. E que tudo o que ele está fazendo ali é obra do Pai. E que eles precisam entender isso, e nós também, e aí atualizamos a palavra para nós, os nossos dias, nós também precisamos entender isso. Por quê? Aí é o contexto do maná, que eles citam que o povo lá no deserto sentiu fome e Moisés clamou a Deus e o maná chegou até aquele povo e matou a fome deles. Como se o que aconteceu fosse feito ou fosse obra de Moisés, obra humana e não de Deus. Percebe? Por que nós precisamos compreender a mensagem que o Senhor nos traz? Para não incorrermos neste erro de achar que somos nós que fazemos, quando nós não damos conta de saber nem do nosso próximo minuto. Então, não podemos jamais
atribuir ao ser humano aquilo que é obra de Deus, jamais. E isso precisa ser entendido porque todos os dias Deus está realizando sua obra. Todos os dias Deus está fazendo na nossa vida. Os milagres de Deus estão acontecendo todos os dias, na minha, na sua vida, de todos nós. Muitos milagres. A vida é um milagre. O dom da vida é um milagre. Poder respirar é um milagre. Quantos que neste exato momento estão precisando de aparelhos para poder respirar, se manter vivos? Ter saúde, ter condições de ir e vir, tudo, a vida é um milagre. E isso tudo é obra de Deus. Então, não podemos atribuir ao ser humano, a nós, aquilo que é Deus fazendo em nosso meio. E Ele faz por meio de Jesus. Então, quem entende a mensagem do Senhor e o recebe, e aqui, de modo especial, está sendo dito sobre o alimento, né, sobre o pão, e pelo último domingo, se você participou da Santa Missa ou da celebração da palavra, você teve a oportunidade de ouvir o Evangelho dos discípulos de Emaús. Ali nós entendemos o sentido da missa. Ao partir o pão, eles reconhecem o Senhor, e o Senhor já não está mais à vista deles, e eles, ao reconhecerem o Senhor, voltam a Jerusalém para comunicar o que aconteceu com eles. Nós cremos que verdadeiramente ali, após a consagração, já não é mais pão. Verdadeiramente é o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. É o Senhor que se oferece, se entrega a cada um de nós. É o alimento que nós necessitamos, é o alimento que nós necessitamos e é o alimento que nos dá a vida, que é a vida eterna. Que nós, ao ouvirmos esta mensagem, não tenhamos dificuldade de compreender como aquele povo ali naquele momento estava tendo. Não tenhamos dificuldades de compreender. Que nos esforcemos por buscar o Senhor e no Senhor Jesus aquilo que nós precisamos, porque só Ele pode nos dar o que nós precisamos, o alimento que nos dará a vida eterna na presença de Deus. Só Cristo pode nos dar, que é a Eucaristia. Que entendendo isso, possamos então viver ansiosamente, incessantemente, incansavelmente nessa busca pelo Senhor, pão da vida, Ele que nos dá a vida, para que um dia definitivamente nós alcancemos a vida e aí possamos estar eternamente junto com Ele, na presença do Senhor, de Nossa Senhora, dos anjos, dos santos, dos nossos, todos nós possamos estar juntos. Amém? Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.